Existe algo acontecendo dentro da sua mente, que não começou com você. E o mais estranho é que na maior parte do tempo você nem percebe. Os pensamentos chegam, as emoções surgem, as reações acontecem e tudo parece natural, como se fosse simplesmente quem você é. Mas, se você desacelerar por um instante e observar com mais calma, vai notar uma coisa desconfortável. Muita coisa que acontece dentro de você não nasceu agora e talvez nem tenha começado com você. É como se existisse um fluxo contínuo, silencioso, rodando por baixo de tudo. Um padrão invisível que direciona a forma como você pensa. E esse padrão não pede permissão. Ele simplesmente entra e quando você percebe, já está envolvido, você acorda com um certo estado interno, reage da mesma forma em situações parecidas, sente emoções conhecidas em momentos diferentes, e isso se repete de novo e de novo, como se estivesse programado. E talvez você já tenha sentido isso de forma muito clara. Aquele momento em que você reage antes de entender, uma resposta rápida demais, uma emoção que surge sem explicação, uma decisão que parece automática. E depois que tudo passa, fica aquela sensação estranha, como se você estivesse assistindo a si mesmo de fora, como se tivesse acontecido antes de você realmente escolher. A maioria das pessoas vive acreditando que está no controle, que escolhe o que pensa, o que sente, o que faz. Mas no fundo, existe uma diferença enorme entre escolher conscientemente e repetir automaticamente. E quase sempre, o que parece escolha é repetição, porque o corpo humano aprende muito mais do que a gente imagina. Ele não aprende só movimentos ou hábitos visíveis. Ele aprende emoções, aprende estados internos, aprende respostas. E, depois que aprende, ele começa a repetir, sem precisar que você pense, sem precisar que você decida. É como se existisse uma memória viva dentro do corpo, uma memória emocional que guarda experiências passadas. E aí, antes mesmo de algo acontecer, o corpo já reage. Antes mesmo da sua mente entender, o corpo já sentiu. E é aqui que as coisas começam a ficar mais profundas. Porque isso significa que não é exatamente você que está decidindo, é o padrão. É aquilo que já foi registrado, automatizado e agora está rodando sozinho. E isso explica muita coisa, por que você entra nos mesmos ciclos, por que certas situações sempre geram a mesma resposta. Por quê? Mesmo sabendo o que deveria fazer, você acaba fazendo outra coisa. Não é falta de consciência, é repetição silenciosa. Agora, pensa com calma. Quantas vezes você já tentou mudar algo em você e acabou voltando exatamente para o mesmo ponto? Como se existisse uma força puxando você de volta para aquele estado conhecido. A mesma forma de reagir, a mesma forma de existir. E quanto mais você tenta sair disso na força, mais parece que volta. E talvez o mais curioso seja perceber que isso não acontece só com você. Quando você começa a observar o mundo ao redor, vê que isso está em todo lugar. Pessoas reagindo de forma parecida, emoções surgindo ao mesmo tempo, ambientes carregados de um certo tipo de energia, como se existisse algo maior influenciando tudo isso e, de certa forma, existe, porque o ser humano não funciona isolado. O que acontece dentro de você não está separado do que acontece fora. Existe uma troca constante, invisível, entre o seu estado interno e o ambiente, entre o que você sente e o que outras pessoas estão sentindo, entre o seu corpo e tudo ao seu redor. E isso começa a abrir uma outra camada de entendimento. Talvez nem tudo que você sente seja completamente seu. Talvez parte do que você carrega venha do ambiente, das pessoas, das situações e se mistura com os seus próprios padrões. Isso explicaria por que, em certos lugares, você muda, por que algumas pessoas te afetam
sem falar nada. Porque existem momentos em que você simplesmente entra em um estado sem saber como. E quando você junta isso com o fato de que o corpo já está condicionado a repetir padrões, tudo fica mais intenso. Porque não é só o que vem de dentro, existe também o que vem de fora. E os dois se encontram o tempo todo. Agora imagina isso acontecendo em escala maior. Não só individual, mas coletiva. Milhares de pessoas experimentando estados parecidos. Emoções semelhantes surgindo ao mesmo tempo. Ambientes carregados de tensão, ansiedade, inquietação. Você acha que isso não tem impacto? Tem. E muito. Porque o corpo humano responde a isso. Mesmo que você não perceba conscientemente, ele percebe, ele lê o ambiente, ele sente antes da mente. E é por isso que às vezes você sente coisas que não consegue explicar. Um desconforto leve, uma tensão no peito, uma inquietação sem motivo claro, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal. Talvez isso não seja só psicológico. Talvez seja uma resposta, uma leitura silenciosa do ambiente. Algo que acontece antes da sua mente conseguir entender. E quando você começa a perceber isso, algo muda, porque a questão deixa de ser como controlar tudo e passa a ser como observar. Porque é na observação que começa a mudança, no momento em que você começa a perceber os seus padrões sem tentar corrigir imediatamente, sem julgamento apenas, observando algo diferente, acontece. Você começa a ver aquilo que antes era automático. Começa a identificar as repetições, começa a perceber o que não era visível. E isso cria um espaço, um pequeno intervalo entre o que acontece e a forma como você responde. E é nesse espaço que surge algo novo. Não é controle total. Não é mudança instantânea, mas é o início de uma escolha real. Uma escolha que não vem do padrão, mas da percepção. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Porque não dá para mudar aquilo que você não percebe. Não dá para sair de um padrão que você nem sabe que existe. Mas no momento em que você começa a ver, mesmo que de forma leve, mesmo que aos poucos tudo começa a se reorganizar, você começa a sentir diferente, a reagir diferente, a interromper ciclos que antes pareciam inevitáveis. E não porque você forçou, mas porque você viu. E quando você vê, não consegue mais voltar a ser completamente inconsciente daquilo, e talvez o que mais importa nisso tudo não seja tentar controlar a mente, mas entender o que, dentro dela, não começou com você. E, a partir disso, decidir o que continua e o que para.